O espírito é que necessita desse ambiente, que há bem pouco tempo deixou, que lhe fale alto a alma e o desperte na ocasião precisa, para a entrada definitiva no além. O que é a vida no além? Sempre que se fala na morte, como que um calafrio passa na assistência. Quando alguém, em pranto, relata um sofrimento antes da morte, ou quando qualquer espírito vem falar da saudade louca que tem dos que deixou neste planeta, percebe-se que quer que seja triste sacode os nervos e faz vibrar os corações sensíveis das criaturas presentes. Meus amigos, convencei-vos, se é que ainda paira qualquer coisa de dúvida no vosso ânimo, a morte é tão somente a arma que separa o espírito do corpo. É como se uma pequena incisão fosse feita e cada um fosse para seu lado, isto é, o espírito deixa de ser cativo, a matéria permanece inerte pela falta do seu dono. A morte nada tem de apavorante. Ela desempenha o seu papel e nada mais. E, muitas vezes, aquele próprio sofrimento que se vê nos agonizantes, não é tão intenso quanto na aparência indica. É simplesmente a luta do espírito contra a matéria, para se desprender das suas peias que o detêm. Depois que o espírito consegue sua liberdade, um mundo de verdade se estende diante dele. É, por isso que convém ensinar, desde a infância esta verdade às criaturas humanas. A vida além túmulo, é verdadeiramente uma realidade. Compenetrai-vos disso, meus amigos, pais, cujos filhos partiram. Eles estão vivos. Espíritos desolados, que viveis a lamentar a ausência dos vossos queridos, eles vivem. Filhos, que saudosamente derramais lágrimas pelas vossas mães, elas vivem. Escutai esta palavra vibrante que pronuncio bem alto aos vossos ouvidos, para que nenhuma dúvida paire sobre vós. Todos os vossos queridos, vivem. Vós também, meus amigos. Depois de estardes de posse desta certeza, lembrai-vos dos vossos espíritos. A morte, quando os vier separar do corpo, levá-los-á como se encontram. Qual será sua bagagem, então? Para a viagem pelo espaço infinito, que bagagem levarão os vossos espíritos? Um levará a caridade que dispensou na terra, e o seu resultado. Outro levará o que conquistou pela sua virtude. Outro levará o produto moral do seu trabalho honesto. Mas também o outro que nada disto tem para carregar, levará consigo o peso das culpas. Outro levará a responsabilidade do bem que deveria produzir e não produziu. Enfim, as ações praticadas na terra são a bagagem do espírito para o além. Recordai-vos desta verdade, meus amigos, e preparai-vos sem temer, para a viagem eterna. Porque o mundo do espaço é infinito e feliz. Lá há vibração de harmonia, lá há perfume de flores, lá há sinfonia maravilhosa, lá há caridade, paz, luz. Por que temer essa vida? Por que temer o dia dessa partida? Não. O que vós deveis preparar é a vossa bagagem de retorno. Tal seja a bagagem das vossas virtudes e ações lícitas, tal será a felicidade que vos espera. Deus vos guarde, Deus vos abençoe. Neri. Em 23 de 10 de 1936. Na espera de uma data festiva. Meus amigos, meus irmãos, quanto desejo falar-vos hoje, véspera do dia em que a vossa instituição de caridade, ou melhor nossa instituição, completará o seu 13º aniversário. Certamente estaremos convosco, nessa hora. Mas pedimos para esse fim um preparo antecipado. Recordai-vos de que não é sem muito esforço, sem muita luta, que se pode num meio como este manter as instituições nos seus princípios básicos e evangélicos. Tende, portanto, dentro de vós, o propósito firme de amar-vos uns aos outros, com o devotamento que a fé exige. Uma instituição desta natureza necessita de apoio de todas as criaturas de boa vontade e das instruções que vêm do além, daqueles que as podem dirigir melhor. Devem todos, portanto, procurarem tornar-se merecedores desse favor que todos os dias suplicam. Vós, pois, que ides ter essa data festiva dentro das normas da vossa crença,
dentro do conforto que a fé consente, dentro dos preceitos que agradam a Jesus, lembrai-vos de ter os vossos corações bem limpos de toda culpa, consagrados à arte divina, que ides interpretar, não só pela presença dos vossos corpos materiais, mas para que a alma se compenetre do fim que tem de atingir. Executai a parte que vos toca, com verdadeiro devotamento de cristãos à fé espírita. Meus amigos, a família espírita deve irmanar-se, deve compreender os altos privilégios que vêm desta união fraterna de irmão para com irmão. Para este fim, é necessário que haja da parte de todos igual sentimento de sinceridade, igual franqueza de atos, e que esta reciprocidade de estima seja, na verdade, real. Quantas lutas têm as instituições para se formarem dentro de um período razoável? Vós tendes este exemplo em vossa casa, constituída sob o patronato de João, o evangelista. Sabeis quantas lutas, dificuldades a vencer, e também quantas bênçãos tendes recebido do Senhor, para enfrentar as dificuldades, vencê-las, e esperar sempre de Deus grandes bênçãos, como é justo esperar da sua misericórdia. As crianças, que vão se divertir certamente, vão ter motivo de alegria. É preciso, porém, que se recordem também da parte espiritual que amanhã lhes toca. João, o evangelista, o discípulo amado do Divino Mestre, o que compreendeu melhor Jesus, o que entendeu melhor o Evangelho, que ele pregava ao homem, esse João evangelista vos protege, é o vosso apoio, o vosso amparo, o chefe da vossa casa, ele quem vos dirige, é ele que deveis suplicar as grandes bênçãos, em nome de Jesus. Prepare-se, pois, cada criança assistente, para se compenetrar de que cumpre o seu dever obedecendo aos mandamentos daquele que é seu Pai espiritual, que sabe levar seus rogos a Jesus, o verdadeiro protetor da infância desvalida. Preparai-vos, pois, com boa vontade, prestando a homenagem que lhe é devida, no dia de amanhã, dia da fundação da instituição que lhe pertence. Paz desejo a todos os presentes, a todas as crianças. E que nosso Senhor Jesus Cristo as abençoe e as aconchegue cada vez mais ao seu seio protetor. Max. Em 27 de 10 de 1936. A história de um espírito. Meus amigos e meus irmãos, Deus vos conceda a sua paz. Nada mais justifica a teoria do que o fato. O fato é a prova cabal daquilo que se prega. Eu vos contarei uma pequena história, que é a minha, e penso que ela vos dará algum proveito, porque demonstra a exatidão das asserções hoje pronunciadas em torno desse estudo. Calculai vós que, de um casal felicíssimo, em pleno apogeu de felicidade, nada lhe faltando, recursos, saúde, beleza, mocidade, bem-estar na vida, nasci eu. Era esperado o meu nascimento com grande entusiasmo. Primeiro filho, ansiosamente desejado, e Deus concedera aos pais essa aventura em resposta às suas orações. Nasci eu. Nada mais natural. Tudo foi bem, foi um dia de grande satisfação, toda a família se alegrou, pais, avós, parentes. Nasci eu. Na minha primeira infância, isto é, nos primeiros meses de nascimento, nada houve de anormal. Dizem que era uma criança bela, robusta, e não tinha dado nenhum trabalho, no que diz respeito à conservação da saúde. Mas o fato é que o tempo foi passando, e eu completei o meu primeiro aniversário, sem andar. Consolando os meus pais, muitas pessoas diziam, ora, quanta criança costuma andar com 1 ano e meio. Isto não tem importância. Mas 1 ano e meio passou, e o tempo foi correndo. 2 anos, e eu permanecia no mesmo estado. Afinal, com 2 anos e meio, manifestou-se a prova em toda a sua verdade. O progresso, que era natural esperar de uma criança dessa idade, regrediu, já passava os dias inteiros dentro de um carrinho, visto não andar. Meus pais não tiveram mais tranquilidade na vida, toda a sua alegria desapareceu,
Rios de dinheiro foram gastos com todos os médicos notáveis do local. E todos diziam que era inexplicável aquilo, porque não classificava moléstia, se é que havia, permanecendo a robustez. Não havia defeito nos pés, nas pernas, nem nas articulações, nada doloroso, absolutamente. Inteligência normal, falando tudo, mas, sem andar. A minha pobre mãe definhou, foi um desgosto enorme. Meu pai prometia toda a sua fortuna a quem trouxesse um remédio para mim, mas ninguém o conseguiu. Afinal, vieram outros filhos, e eles se foram consolando com a chegada dessas crianças, não esquecendo, porém, a minha infelicidade. Eu tinha sempre a minha ama destacada, para cuidar de mim. E tudo em volta do meu berço era de forma a me contentar. Eu era de gênio dócil, e suportava perfeitamente aquele modo de vida. Irmãos bem mais novos tinham velocípedes, corriam, brincavam, depois entraram para a escola, tiveram divertimentos, aprenderam a nadar. Mais tarde, entraram para as escolas superiores, deram para as artes, as letras, e eu sempre no meu carrinho. Quando tornava-se pequeno, trocavam por outro maior. Eu tive, porém, vontade de estudar. Um dia falei, por que não estudo? Mas como vais à escola, se não podes andar? Podeis pôr uma professora ao pé de mim. Fizeram minha vontade, tomaram mestres, e eles vieram. Eu estudei, e consegui aprender bastante, em relação à deficiência orgânica que tinha. Estudei, aprendi, e nunca tive impaciências. Um dia, eu me senti bem na minha infelicidade. Foi, quando, transportando o carro para um grande jardim, levaram-me a apanhar o fresco da manhã. Eu gostava de estar no meio das flores, levava o meu cão predileto, que pulava em volta do carro. Eu tinha, então, 14 para 15 anos, e não andava. Eis, se não quando, destaquei, no próprio jardim onde estava, em outra família, também uma criança a quem prestavam todo o cuidado, toda a atenção, mas este era cego. E eu, na minha infelicidade de não andar, pude dizer de mim para mim, meu Deus, nada me falta, eu tenho um carro para me transportar de um lugar a outro, meus pais são extremosos, cercam-me de todo cuidado, tudo que eu quero, tenho, eu vejo as plantas, vejo a luz de noite, o mar, tudo eu enxergo, e aquele pobrezinho nada vê. Compreendi as duas provações, e o senti mais infeliz do que eu. Qual não foi o meu espanto, quando vi aborrecido, exaltado com a sua aia, a pronunciar frases duras, e pensei, ele é mais infeliz do que eu, porque, além de tudo, não tem bons sentimentos, é zangado, eu me contento com a sorte que tenho, alguma coisa preside a esse fato. Um dia, meus amigos, neste mesmo jardim, chegando eu, acompanhado de minha aia, no meu carro, sempre ali, vi uma senhora, tipo de inglesa, trazia uma grande bolsa na mão. Aproximou-se de mim e disse, que tem este pequeno? Não anda. E a pobre senhora sentou-se perto de mim e disse, quero conversar contigo. Sabes ler? Aprendi alguma coisa. Ela abriu uma bolsa, fazia propaganda dos evangelhos de Jesus, contou-me a sua vida, como ele fazia com as crianças, como deu vista aos cegos, etc. Mas, quando chegou ao ponto de fazer andar o paralítico, mais admirado, eu pensei e disse, deve ser alguma coisa que se pareça comigo. Ela, então me disse, não. Tu mexes as mãos, mexes a cabeça, tu falas, vives sentado, mas o paralítico não faz nada disso, ainda és muito feliz. E eu me senti bem na minha infelicidade. Sei, meus caros amigos, que continuei a fazer os passeios naquele jardim, escutando suas histórias, e tempos depois lembrava-me sempre daquele dia em que ela me incutiu a verdade no espírito, e eu dei graças a Deus de estar naquele corpo, embora sem poder andar. Alguma coisa eu fiz que autoriza isto, a verdade é que não sou um mau, e aí, correram os tempos. Fiquei homem, o carro já era maior,
e já não tinha minha aia, mas era um homem quem o empurrava. Um dia, meus amigos, num desses passeios eu entrei no mesmo jardim e o carro foi indo, e eu me deliciando, quando, subitamente, aparece um senhor que trazia um grande cão, desses bravios. Pois bem, este cão avançou contra o indivíduo que empurrava o meu carro, e mordeu-o violentamente. Todos os socorros lhe foram prestados, e eu fiquei ali parado, no carro. Ninguém se lembrou de que era o homem quem transportava o meu carro, e fiquei pensando, ninguém se lembra de mim. Anoitece, e eu vou ficar aqui. Eis senão quando se aproxima uma senhora de idade, muito velhinha, ainda com a grande bolsa na mão. Era a minha antiga mestra do jardim, que veio e disse: "Aonde moras?" "Eu moro ali, naquele castelo assim, vira a rua, e no canto fica a casa onde moro." E ela me levou. Mas eu não sei se foi o susto que eu tomei. Sei, porém, que daí começou a moléstia, que pôs termo aos meus dias. Pensaram que fosse um resfriado. Mas qual o que? Foi a hora que chegou. Eu passei para outra vida. Disseram que havia sido uma broncopneumonia. Sei que passei para outra vida, e, então, tive explicação real de tudo aquilo. Eu tinha sido, realmente, um déspota, na outra vida, cujos passos só se encaminharam pela senda do mal. Por isso, dessa vez, vieram parados, para que não pudessem andar. E o meu espírito ganhou, na experiência dessa vida, esta lição: os olhos que só olham para o mal, voltam fechados, a boca que só se abre para pronunciar maldades, voltará muda, a mão que só se utiliza para o mal, voltará inerte, os pés que não caminharem pelas veredas santas, voltarão parados. Deus seja louvado. Meus amigos, nas vossas preces lembrai-vos sempre de Cláudio. Em 27 de 10 de 1936. Felicitações. Meus amigos, meus prezados irmãos, aqui me tendes perto de vós novamente, pronta a continuar nosso trabalho, pronta a entrar em comunhão convosco. Felicito o vosso ambiente, pela maneira por que se manteve no dia último em que nos reunimos nesta casa, para a comemoração da data natalícia do Asilo Espírita João Evangelista. Felicito-vos porque, tendo sido preparados antecipadamente para essa ocasião, estivestes realmente no desejo de produzir alguma coisa de bom, ora na arte que interpretastes, ora nos cânticos que entoastes, ora nas preces que oferecestes a Deus, em honra do seu bendito Filho. Meus amigos, o ambiente espírita deve se manter sempre nessa altura. Tudo quanto é belo é agradável ao Senhor. A beleza pode estar no canto, pode estar na música, na pintura, enfim, em todas as artes. Para tanto se faz necessário que a criatura interpretante, bem como a ouvinte, saibam manter seus espíritos na altura, na elevação de um verdadeiro ideal. Isto consagra as almas e permite oferecer a Deus o que, de justiça, lhe pertence. Nos altos coros celestiais, onde as harmonias são infindas, são imensas, constantes, porque são eternas, as vibrações de amor, partidas de espírito a espírito, são realmente o cântico de louvor ao eterno Pai de todo o universo, a quem são consagrados todos os pensamentos bons, para quem se olha com todo o desejo de evolução, enfim, a quem se louva por ser o Criador de todos os mundos, de todas as coisas. Eu me congratulo convosco, porque naquele dia preparastes o ambiente para a nossa descida, e, se não fora a ordem expressa, vozes sem número se teria manifestado. Mas a ordem partiu dele. Vós tinhais o direito de festejar brilhantemente a vossa casa, no dia do aniversário de sua fundação, apelando pelas preces, para o Deus que sempre nos protege, aceitando dos humanos as homenagens que lhe foram prestadas. De ganhar alguma coisa no futuro. Aqui estamos, novamente a postos. É mais um ano que se enceta hoje, entra o asilo no seu 14º aniversário. Vamos adiante, meus amigos.
coragem, para frente. Ninguém se excuse ao trabalho que Deus lhe colocou nas mãos. O trabalho deve ser profícuo, intenso, dedicado. O asilo progredirá, e, com a graça de Deus, maior número de crianças virão se abrigar nesta casa de caridade. Para tanto, é preciso fé, antes de tudo, esforço, tenacidade, paciência, e amor pela caridade cristã. Irene. Em 30 de 10 de 1936. Ponto a esclarecer. Deus vos salve, meus irmãos. A vossa sessão hoje apresenta um ponto que é necessário esclarecer. A utilidade das demonstrações práticas do Espiritismo. Venho para vos dizer, certamente a filosofia espírita se encontra registrada nas páginas de grande número de livros, escritos por inspirados pensadores, que a tornaram ao alcance da mais rudimentar inteligência. Não é preciso grande esforço, para aprender em toda a sua extensão, em toda a sua profundidade, relativa ao entendimento humano. Mas, tudo quanto se diz nos livros espíritas a respeito das entidades desencarnadas na Terra, as sessões práticas de espiritismo se encarregam de trazer à presença do homem. Surge um argumento dos incrédulos para condenarem esta maneira de trabalhar. Demonstrando a existência dos espíritos, pelos fenômenos mediúnicos, argumenta-se como mistificação, ou moléstia da parte dos médiuns. Mas, meus amigos, nunca houve ciência alguma que não se contradissesse a si própria. Afirmativas, aparentemente lógicas, feitas em certas épocas têm sido desmentidas pela própria ciência, posteriormente. A ciência não estaciona, evolui. Aquilo que não pode ser aceito em tempos passados, remotos, francamente o será em tempos futuros. Aquilo que padecia dúvida no começo do espiritismo, hoje é claro como a luz do dia, e nem por possuir este, ou aquele cérebro pensante, dúvidas sobre as afirmativas ou asserções espíritas, elas deixarão de persistir de pé. E a prova mais cabal que nos pode dar a veracidade das comunicações espíritas, é a aceitação franca que vai tendo a ciência espírita pela maioria de homens doutos, em toda a terra. Pode-se dizer, sem medo de errar, que não há país no mundo onde o espiritismo não tenha penetrado. Nem eu procuro negar que hajam sessões mesquinhas, aparentemente religiosas, mas apenas untadas de fanatismo, que venham prejudicar a marcha da doutrina. Nem posso igualmente negar que hajam médiuns, infelizmente pouco probidosos, capazes de forjarem comunicações, que não resistem à menor análise. Não nego esses defeitos humanos, nem é possível mistificação dos próprios espíritos atrasados. No entanto, pelo fato de haverem charlatães que se intitulam médicos, não se nega que a ciência médica tenha valor. Pelo fato de haverem criaturas pouco probidosas, capazes de cometer erros, voluntariamente, não se segue que não hajam homens probidosos, capazes de honrar com a sua palavra, com os seus atos, a síntese daquilo que pregam e creem. Assim, meus amigos, esse fator desconfiança, longe de ser elemento negativo, pelo contrário, constrói, porque todo aquele que conhece espiritismo, e começa a combatê-lo, terminantemente acabará por se convencer da verdade, que de fato há médiuns fiéis, e, assim, eles podem, com as suas constantes provas, conhecer que não estão em presença de mistificação alguma, mas em frente da mais nítida verdade. Não condeno as sessões de espiritismo, porque elas são um livro aberto para quem souber ler. É preciso contar com as criaturas suspeitas, com as perfídias, com a má-fé. Tudo isso existe, como elemento pernicioso, contra o elemento de verdade, que deve se manter firme, claro, lúcido, absolutamente isento de fanatismo. Procedei de acordo com os seus preceitos, e a vitória será vossa. Deus vos guarde. Neri. Em 30 de 10 de 1936. A caridade ao serviço da fraternidade. Meus amigos, caros irmãos, Deus vos salve.
Nada mais agradável ao espírito que observa sessões de espiritismo, do que a crença viva, manifestada por seus irmãos da terra. Quando esta fé é alentada realmente pela chama da caridade cristã, quando a criatura sente realmente em si o impulso do amor de Deus, procurando beneficiar os seus semelhantes, na medida dos seus esforços particulares, nós nos sentimos satisfeitos. Meus amigos, meus irmãos, a vida humana para ser bem desempenhada na Terra necessita dessa espécie de fraternidade, que o mundo aceita melhor do que qualquer outra, que é a maneira de dar. Este símbolo de caridade é realmente o mais fácil para o homem, porque, quem mitiga a fome do seu semelhante, quem veste-o nu, quem acalenta e aquece o que tem frio, sente prazer dentro da sua alma, rejubila-se pelo seu próprio gesto, e algo lhe revela que Deus lhe aprovou o gesto. Esta é a espécie de caridade mais fácil ao homem. Cada um metendo sua própria mão na algibeira encontrará o necessário para fazer bem, porque a ninguém se pede sacrifício superior às suas forças. Vós compreendestes a necessidade de satisfazer ao apelo que foi feito nesta casa a vossa caridade, não porque a miséria esteja batendo as portas do asilo, porque, graças a Deus, assim não é, mas porque é necessário evitar que economias demasiadas sejam feitas, prejudicando a saúde, o bem-estar e o crescimento das crianças. Vós atendestes, felizes, satisfeitos, trazendo a vossa esmola caridosa, acompanhada de um sorriso bom, como que procurando ocultar a caridade que o gesto envolve. Meus amigos, sempre procuro vos auxiliar, na medida das minhas pequenas capacidades, sempre procuro abrir os vossos olhos à luz da verdade. E hoje, apreciando o vosso gesto, congratulo-me convosco, e peço-vos ainda, que seja realmente o amor a Jesus, a dedicação às crianças pobres, o motivo que impulsione vosso gesto. Não se trata de fazer para ser visto, não se trata de fazer, para receber louvor, trata-se tão somente de uma expansão, e o crente tem necessidade de ter em si mesmo esse sentimento de religiosidade caridosa, que faz com que ele reparta com seus irmãos, aquilo que não lhe faz falta. Deus abençoe o vosso gesto e permita que nunca esqueçais de o fazer, já que destes, neste sentido, o primeiro passo. Eu pedirei a Deus por vós, pedirei a Jesus as esmolas de que Ele é rico, para distribuir aos homens, esmolas que ninguém vos pode dar, favores que só do céu podem cair, promessas que só Ele pode cumprir. Eu pedirei por vós essas bênçãos, segundo o espírito que envolve o vosso gesto. Deus vos guarde de pensar mal, Deus vos ensine a pensar bem. E seja o santíssimo nome de Jesus louvado e engrandecido em vosso meio, para que possais realmente realizar o vosso progresso espiritual, porque fora do seu amor não há caridade, não há salvação. Deus vos ilumine. Célia. Em 3 de novembro de 1936. No desempenho de uma incumbência. Deus vos guarde, meus amigos. Aqui estou em vossa presença, comissionada por minhas irmãs protetoras desta casa. Não devia ter sido a escolha feita sobre mim, outras poderiam, com maior vantagem, trazer nossos agradecimentos pela vossa solicitude, pelo carinho com que recebestes a ideia e pela maneira gentil com que acolhestes o pedido. Meus amigos, nós somos uma só família. No espaço infinito vive a nossa falange abençoada por Deus e querida do Divino Mestre, amparada pela sua proteção, pelo seu auxílio, pelas suas luzes. Vivemos em completa paz, em completa amizade, a nossa afeição é recíproca. Não se pode dizer que esta é mais amiga do que aquela outra, porque todas somos irmãs, todas comungamos na mesma taça, somos íntimas. Isto vem para vos dizer o que há bem pouco escutei, que a família espiritual não é sempre a material. Efetivamente assim é. Conheço entre minhas irmãs algumas em cujo nome nunca ouvi falar na terra. Esta falange é tão numerosa, que, se tivesse de ser contada a longo tempo seria empregado nisso. Vindo de diferentes pontos da terra,
pertencentes a diferentes nações. Todos, esses espíritos evoluídos compreendem o amor de Deus, fazem um esforço para cumprir o mandamento do Divino Mestre, caridade. Eu, na minha insuficiência, na pobreza do meu espírito, tenho escolhido sempre esta parte, que é a que diz respeito à infância. Mais de uma vez tenho declarado, gosto de estar em seu meio, sinto-me bem entre elas. E, a propósito, devo dizer-lhes que o fim do ano está à porta. Esta advertência nunca feita por mim, mas desta vez estou lembrando, o fim do ano está à porta. Não há ninguém sem culpas, sem faltas. Todos na terra estão sujeitos ao erro, todos são falíveis, até mesmo aqueles que lá da sua pseudo-glória se supõem infalíveis. Todos são falíveis. Mas entre errar e reincidir no erro, e errar e se arrepender para se corrigir, há notável diferença. As que erram, cometem faltas, mas compreendem que não deve ser assim, já têm um grau de progresso suficiente. Mas quem erra, e entende que os outros é que têm a culpa, quem erra e se revolta contra as admoestações que lhes são feitas, quem erra e quer que o erro prevaleça sobre aquilo que está certo, quem erra e se julga acertado, pensando que tudo quanto faz errado é que está bem, e que os outros que procedem bem estão errados. Quem pensa assim, não se diga cristão. O cristianismo, meus amigos e minhas amiguinhas juvenis, faz sentir a cada um a obrigação de comportar-se bem. E eu desejo na grande estima que tenho por todas vós, que sejais, diante de todas as crianças da vossa idade, e mesmo, por que não dizer, diante do pessoal que assiste nesta casa, um modelo de crianças espíritas, pela vossa conduta, pela vossa delicadeza, pela maneira de vos tratardes umas às outras, pela amabilidade para com os mais velhos, acompanhada do respeito, enfim, pela boa vontade em vos educardes. Assim, minhas meninas, e meus caros amigos, sinto-me feliz, satisfeita. As minhas irmãs entenderam que devia ser eu a portadora dos seus bons desejos, aqui vou-los entrego. Deus abençoe esta assistência e lhe dê sempre a vontade de fazer bem ao Asilo Espírita João Evangelista. Deus vos abençoe e vos guarde. Francisquinha. Em 3 de novembro de 1936. Análise de sentimentos. Meus amados irmãos e meus amigos, a paz do Senhor esteja convosco. Nada mais louvável, nem mais tocante, do que a solidariedade verdadeira entre irmãos da mesma crença, nada mais verdadeiro do que o testemunho da fé, nas ocasiões precisas. Meus amigos, nós os espíritos, temos prazer em experimentar as intuições que vos damos, já porque isto exercita nossa força, já porque desenvolve a vossa. Nós procuramos perto dos homens dar-lhes as intuições necessárias para a prática do bem. Outros infelizes procuram também se aproximar deles, mas as suas intenções são falhas, são intenções que prejudicam e, ai daqueles que as recém de boa mente. Perdoemos, entretanto, a fraqueza dos seres espirituais e tenhamos para com eles o sentimento verdadeiro de piedade, rogando a Deus que lhes abra os olhos espirituais, para que compreendam o mal que produzem trazendo para os homens, seus irmãos, as intuições fracas, por vezes perniciosas, de que se acham possuídos. Nós, mercê de Deus, não nos consideramos espíritos plenamente evoluídos, porque muito mais tem Deus para nos dar, mas gostamos de aclarar este ponto, porque essa é a verdade. Temos o melhor desejo para com os homens, de forma a evoluírem os seus espíritos o mais breve possível, para que, em breve tempo, a Terra deixe de ser o mundo que é de provações e dores, passando a ser um mundo de evolução. Meus amigos, o sentimento de caridade que demonstrais perante nós, é analisado especialmente, para que possamos compreender o móvel que vos induz à prática desses atos. Louvado seja Deus, há vários corações aqui presentes, que têm concorrido para o motivo que nos alegra, os quais poderão acudir em ocasiões precisas. Isto indica que,
Se de fato houver uma necessidade urgente de que o homem meta o braço e tenha uma ação resoluta, ela não faltará. Os fracos, por conseguinte, que não temam pelo futuro. Por dois motivos, aliás justos, eu assim falo. Em primeiro lugar, a misericórdia divina é fonte inesgotável de bênçãos para os que sabem crer. A misericórdia de Deus não faltará nunca, e as crianças são amadas por Jesus. Em segundo, ainda há homens entre vós capazes de se compenetrarem dos seus deveres e agirem no momento preciso. Assim, pois, nada de temores pelas nuvens que aparecerem no vosso horizonte, que alguns se encarregam de torná-las mais sombrias. A verdade é a seguinte: onde houver fé como um grão de mostarda, ela transportará montanhas. Esta palavra não é minha, mas do Divino Mestre. Tende, pois, fé, e lembrai-vos todos vós, que talvez não tenhais compreendido o alcance do que se fez hoje aqui, de que os bens celestiais partirão convosco, quando daqui partirdes, vossas ações nobres, vossos atos nobilíssimos, a piedade das vossas almas, a bondade dos vossos espíritos, tudo isso partirá convosco, quando daqui fordes. Mas vossas almas irão vazias, muito embora a fortuna viva nos brasões, por aí afora, se vos esquecerdes de que tudo isso é empréstimo, tudo isso Deus vos dá, para que saibais manobrar a gosto. Não se depreende daí que os espíritos poderão incutir os homens ideia de se despojarem de tudo quanto têm, e ficarem sem coisa alguma. Haja, porém, critério, haja discernimento, administração boa, e a fortuna que alguns possuírem, pertencerá à caridade, e, assim, elas serão felizes. Meus amigos, louvado seja Deus, no asilo espírita João Evangelista, há testemunhos de caridade, de amor, de solidariedade com as crianças. As crianças de tudo dependem. Muitas não podem compreender o alcance destas coisas, para elas são dias festivos, interessantíssimos, são dias de movimento. Mas algumas não podem saber o alcance que tem o gesto nobre que praticastes. Ainda hoje, eu vos digo porque sei que compreendereis. Entre duas que queriam ver os embrulhos, uma pequenina, pergunta a outra, são balas? Meus amigos, é uma psicologia completa, que me enterneceu, porque compreendi que ela não sabe medir a necessidade, senão pela medida do seu paladar. As balas valem tudo, o resto não interessa, porque elas entendem que há sempre com fartura. Mas, meus amigos, as maiores certamente compreenderão o motivo e elas orarão por vós, porque estão assim ensinadas, para que as vossas famílias tenham paz, para que possais progredir. Todas elas são educadas de forma a vos conhecermos como protetores, como amparo nas suas necessidades, como anjos tutelares do seu futuro. Deus vos abençoe a todos. Irene. Em 6 de novembro de 1936. O encantamento pelo belo. Meus amigos e meus irmãos, a paz do Senhor esteja convosco. Este encantamento, este levantamento pelo belo, é natural, é aceitável. O feio, o repelente não infunde simpatia, poderá infundir dó. Mas é preciso que, especialmente a mocidade, aprenda a conhecer o que é realmente belo, o que entusiasma, o que eleva, o que encanta, o que exalta o sentimento, o que provoca admiração e entusiasmo. Longe de mim o pensamento de condenar a beleza plástica, um rosto belo, uma estética perfeita, uma moldura de rosto admirável, belo. Deus faz sua obra perfeita. Mas o que encanta, o que seduz, o que realmente atrai, é a beleza moral da criatura. Para os homens gastos, para os velhos, para as senhoras que gozaram a sua mocidade no outro pensar, é inútil falar. Fala-se para a mocidade que ora se levanta, que começa a estrada da vida, para que se desvie dos precipícios que nela encontrar. A mocidade, minhas amigas, tem por seu verdadeiro encanto da juventude. Há quem diga até, em linguagem vulgar, que não há moça feia. De fato é assim. A juventude é um encanto,
a primavera de vida, em seduções que atraem. A sua beleza é natural, foi Deus quem a fez. Todas as idades, porém, têm a sua poesia. A velhice também tem o seu encanto. Mas, repito, o que realmente seduz, o que realmente fica, o que realmente vive, porque é eterno, é a beleza da espírito. Se as moças de hoje cuidassem de aperfeiçoar seu moral como cuidam de aperfeiçoar os seus dotes físicos, muitas vezes até destruindo a beleza natural que Deus lhes deu, para substituí-la por artifícios que vêm apenas deturpá-la, se as moças, iam dizendo, cuidassem de aperfeiçoar o seu espírito, a virtude do seu caráter, a formosura moral da sua alma, com o mesmo cuidado com que fazem com o corpo, estaria longe a sua evolução. Porque ninguém mancharia os lábios com uma inverdade, ninguém deixaria que um pensamento mau lhe atravessasse o cérebro, ninguém se apresentaria pouco decente à vista de um público, o natural pudor de uma virgem seria respeitado, ninguém seria, como realmente parece a mocidade atual, inconsciente, leviana e fútil, todos seriam circunspectos, amáveis, solícitos, dedicados, puros e belos. Hoje, porém, é triste dizer, quando se observa o progresso material que a criatura faz, nota-se que até a beleza natural das crianças as mães procuram desfigurar, seus tipos ficam transformados em outros, são as próprias mães que assim as fazem. Há crianças, na sua primeira infância, ainda inconscientes de que realmente são belas, pintadas pelos pincéis que as mamães usam. Mas, levantar o moral da criatura, procurar fazer de uma criança um homem, infundindo-lhe o amor à justiça, e a verdade, fazendo-lhe compreender o horror à mentira, tornando seu caráter verdadeiramente varonil, para que no futuro o Brasil, a terra em que vive, possa ter homens verdadeiros, másculos, brilhando pelo seu talento, pela força do seu caráter, pela sua saúde, disto não se cogita. É o erro básico da sociedade. Espiritismo veio para abrir os olhos às famílias, para fazê-las compreender que suas filhas, seus filhos, as joias que Deus lhe deu, são espíritos que também têm responsabilidades a desempenhar, são espíritos vindos de onde vieram para trabalhar neste mundo, que é um verdadeiro campo de batalha. Pois bem, se são soldados do bem, que sejam preparados para as lutas que têm de enfrentar na vida, que sejam preparados para os sofrimentos, que, de certo, virão, seja-lhes incutida a fé, para, no momento da provação, mostrarem que sabem aceitá-la com paciência. Uma beleza moral, quando acompanhada de um físico igualmente belo, é uma verdadeira maravilha. E quando destoa dele, quando não há propriamente uma beleza plástica, quando a criatura não é dotada de feições escolhidas, cujo físico não pode suportar uma análise exigente, ainda assim, o fulgor da inteligência revela a criatura, a virtude brilha, estampada nesse rosto. Vós o sabeis, meus irmãos, quantos exemplos palpitantes tendes na terra, criaturas, cuja pele está com rugas, pelo peso dos anos, cujos corpos vergam para o chão, que os há de receber, ainda assim, tem verdadeira cintilação no olhar, tem verdadeira ternura no coração, ainda assim impõe respeito à presença das criaturas suas irmãs. Olhemos, pois, meus caros amigos, nós e vós, os responsáveis pelo porvir das crianças, pela segurança moral dos seus caracteres, pela beleza espiritual dos seus seres, pelos encantos naturais das suas almas. Deus vos guarde e vos proteja e vos ensine a proceder assim. Até. José Dácio. Em 6 de outubro de 1936. Harmonia provinda da fé. Meus amigos e meus irmãos, a paz de Jesus convosco esteja. Talvez soe mal aos vossos ouvidos, meus queridos amigos, a insistência com que vimos constantemente falar-vos sobre as regras evangélicas que devem presidir vossa vida terrena. Protestos certamente se erguerão do íntimo das vossas consciências contra essa insistência que talvez vos pareça irritante. No entanto,
somos obrigados a voltar constantemente ao mesmo assunto, repisando os mesmos conselhos, porque o fato de relaxardes os vossos deveres não ordena que façamos o mesmo, bem ao contrário, é de nossa obrigação aperfeiçoar o nosso trabalho. Este trabalho consiste em apontar aos homens o caminho que eles recusam seguir, consiste em estabelecer a paz do Cordeiro Imaculado de Deus no seio das famílias, no seio da sociedade. É realmente para admirar, para causar espanto, que essa doce harmonia, provinda dos ensinamentos do Cristo, esse consolo da alma, que é o apanágio dos verdadeiros crentes, seja o ponto mais difícil de conquistar perante o homem. Neste terreno, toda catequização parece inútil, neste assunto, toda palavra parece destituída de senso, tudo isto porque, repisando, renovando, relembrando, insistindo nos deveres e de todo espírita, nós temos constantemente o dissabor de observar que as nossas manifestações são apenas apreciadas, talvez pela sua retórica, pela força da sua lógica, pela beleza de suas frases, mas, em sua alta significação, não são apreendidas pelos homens. Paciência. Insistiremos. E, quando um dia nos forem tomadas contas sobre os ensinos que aqui transmitimos, desejamos ter as nossas consciências tranquilas, certos de havermos cumprido os nossos deveres. Ora, meus amigos, venho insistir convosco sobre este assunto, harmonia. A harmonia preside toda a grande obra, sem a harmonia do conjunto não pode haver a beleza do todo, a harmonia é essencial em qualquer trabalho, em qualquer. Não quero dizer o que ia dizer, devo parar. Em qualquer situação da vida é necessário que esse princípio básico do cristianismo esteja em ação. Vós que tanto o apreciais na música, na pintura, na natureza que é um espelho diante dos vossos olhos, deveis apreciá-lo também no íntimo das vossas almas. Ideias discordantes perturbam, desacertos da alma provocam inquietações. A harmonia serena e doce, suave e meiga, é o consolo nas enfermidades, o descanso na pobreza, a certeza na inquietação, e, enfim, a esperança para o desiludido. Todas as vezes que estudais e meditais as palavras que vos disse outrora, palavras que, pela sua insuficiência, não exprimem tudo quanto tenho querido dizer, parece que as vossas almas que se desprendem dos corpos e vão aurir esses fluidos benditos de amor e paz, de que o infinito é cheio. Mas, voltando de lá, elas provam cabalmente que não se saturaram dessa harmonia bendita que parece terem ido buscar, porque o fruto é exatamente o contrário daquilo que, na minha insuficiência, eu procuro incutir. Volto a repisar a mesma coisa, a aconselhar aos meus irmãos, que estremeço, irmãos, cujo progresso desejo, cuja felicidade para mim é uma certeza, desde que sejam cumpridos os preceitos ali apontados, irmãos, cuja evolução principia já tão cercada de embaraços, os quais poderiam até apressar o seu desenvolvimento. Meus amigos, venho insistir. Toda ideia que abraçastes de espiritismo não deve ficar apenas na exposição da palavra, mas deve presidir todos os vossos gestos, deve ser revelada em toda a vossa vida. Se estás alegres, contentes, se há algum motivo de contentamento para vós, que reine essa paz bendita que Jesus tanto ama. Se sofreis, se há motivos de dores entre vós, de lutas de almas, de pesares, de dor profunda, ou moléstias físicas, essa harmonia dulcificará as vossas provas. Se há desassossego, inquietação pelas dificuldades da vida, talvez pelo pão cotidiano, procurai ter essa harmonia celeste e vereis como a cruz se tornará leve. Enfim, meus amigos, a calma, a harmonia, a bonança são elementos essenciais para a felicidade relativa que é dado gozar no mundo. Aconselho, pois, meus caros amigos, a que vos submetais à condição da vida material, porque ela não pode ser de outro feitio, cada um é portador de um espírito que, no passado, não andou certo. E andará, por acaso hoje?
Vossas irresoluções, vossas incertezas, demonstram claramente que os vossos espíritos ainda não estão no ponto de evolução em que deveriam estar, em que poderiam estar. Assim, pois, meus amigos, mais uma vez, no estudo da doutrina espírita, procurai aplicar sempre os mais sagrados princípios à vossa vida particular e vereis como a consciência tranquila imediatamente aceitará essa paz que se espalhará em torno de vós. Sede mansos, sede pacíficos, como o Divino Mestre quer. Paz a todos vós. Que assim seja. Jean-Marie Vianney, Curidas. Em 10 de 11 de 1936. Explicação necessária aos médiuns. Meus amigos e meus irmãos, paz. O estudo de Espiritismo, sendo, como acabastes de ver, proveitosíssimo para os homens, mas particularmente o é para os médiuns. Os médiuns devem preparar-se especialmente para o desenvolvimento das suas faculdades, devem velar por si mesmos, zelando todos os seus atos, fiscalizando a sua conduta e tendo o máximo cuidado de serem fiéis em todas as suas ações referentes à doutrina. Há sessões para desenvolvimento de médiuns, não somente aqui, mas em diferentes tendas espíritas. Esse trabalho de desenvolvimento, porém, em alguns pontos, deixa a desejar, e vem a ser no seguinte, é que a preocupação única dos médiuns consiste em produzir o desejo dos nossos irmãos encarnados de receberem os seres desencarnados é de tal forma vivo, que eles cuidam tão somente da oportunidade de ouvir para transmitirem pela psicografia ou pela incorporação, enfim, a vontade de produzir. Venho, agora, dizer para essas criaturas, convém igualmente para vós um estudo especial da doutrina. Lede, que vos será proveitoso, o livro dos médiuns. Procurai conhecer o que se exige de vós, consultai-vos, e não penseis, caros irmãos, que a mediunidade não seja um encargo pesado para a criatura. Quem não se sentir com a força necessária para o desempenhar, melhor será que não o cultive. Porque o médium não se pertence e tem de encontrar, na vida, sérios embaraços ao seu trabalho. Por vezes, os mais bem-intencionados, os que desejam a propaganda espírita, os adeptos fervorosos, os crentes verdadeiros servem de empecilho à marcha da doutrina. Eles embaraçam os passos dos médiuns, criam dificuldades em redor deles, dificultam o seu trabalho, despertam, muitas vezes, a sua vaidade, e lhes fazem sentir, por outras vezes, que a humilhação servir tão bem. Os médiuns que se preparem para todo esse combate. Quem não se sentir com coragem para lutar e vencer, bom será não se meter na luta, porque, de certo, fraquejará. A mediunidade, meus amigos, só tem um galardão fora da terra. Aqui, o médium está exposto a toda a espécie de crítica, é acusado de mistificação, de obsessão, de falta de lealdade, e, por outro lado, o apodam de ser humilhado a cada passo e não reagir. Os menores gestos do médium são criticados, e, já o mundo, já os espíritos desencarnados, tecem, em torno dessa criatura, uma espécie de cerca de arame farpado e a crucificam aí dentro. Não se enganem, portanto, os que têm o desejo de desenvolver mediunidade, só dificuldades encontrarão. Agora, se, apesar de todas essas dificuldades, de todos esses embaraços, de tudo quanto os atormenta em alma e corpo, souberem vencer até o fim, ao ponto de desempenharem a missão com verdadeiro sacrifício, então sim, depois de cumpridos todos os deveres, eles terão recompensas que vós outros hoje onde estáis muito longe de saber a que ponto alcançam. E não penseis, vós outros, que essas recompensas virão quando esses espíritos, desencarnados, se apresentarem perante seus irmãos no além. Não. Eles poderão tê-las aqui, poderão ter transportes verdadeiramente deslumbrantes, poderão receber recompensas de tal sorte elevadas que, se eu vos disser, entendereis que são exageradas. Eles poderão viver num oceano de luz, enquanto vós vos afundardes,
poderão, enfim, não ter força material alguma, e possuir uma força espiritual gigante. É bom, por isso, avisar aos médiuns. Todos dizem: terei faculdade mediúnica. Será que o meu espírito está disposto a desenvolver a sua mediunidade? Ah, meu irmão, pergunta antes. Estarei eu disposto a carregar cruz mais pesado do que esta que carrego? Ainda mais, os médiuns têm contra si os homens e os espíritos inferiores. Estes últimos, porque, não desejando a propaganda da doutrina, especialmente os clericais, procuram atrofiar o desenvolvimento de suas faculdades, lançam-nos num verdadeiro cipoal e se comprazem em arranjar instrumentos capazes de fazê-los até a transgredir os seus propósitos. Não raro, a voz do obsessor, do espírito infeliz fala aos ouvidos do médium: esta vida para nada presta. Tanto bem que produzes e tão má recompensa que recebes. Vem para nós, receber o prêmio da tua dedicação. Parte de uma vez. E a tentação do suicídio é a fuga. Mas o médium bem seguro, bem amparado em sua crença, fecha os olhos ao mundo e segue adiante, impávido, sereno, para cumprir o fim que Deus lhe destina na terra. Se em vosso meio existe algum médium, este que ouça, meu irmão, tua tarefa é pesada, é muito difícil de ser cumprida, mas não impossível. Não faltarão sirineus para te ampararem, se tiveres vontade de ser fiel. Se, porém, escutas a voz humana, prepara-te, porque ela é o canto da sereia. Meus amigos, meus irmãos, nós, os desencarnados, temos prazer em encontrar aparelhos desenvolvidos, para por eles transmitirmos ideias que a nosso ver vos beneficiam, e somos imensamente gratos a todos esses instrumentos voluntários que se prestam de boa mente para transmitir as nossas palavras aos homens. Nós compreendemos os seus esforços, os seus sacrifícios, e procuramos minorá-los dentro das nossas próprias capacidades. Fazemos o possível para os sustentar em sua carreira. Mas vós, perdoai-me a expressão, sois suficientemente ingratos. É preciso salvar as exceções, é preciso fazer sentir que nem todos pensam assim, mas, em maioria, sois assim. Não vedes, muitas vezes, as dificuldades com que sois servidos, a atenção em torno de vós, e sois, frequentemente, nas mãos dos espíritos obsessores, os verdadeiros instrumentos dominadores da fé, quando procurais desviar os médiuns do cumprimento do dever, pondo-lhes tropeços à frente. Guardai-vos dessa advertência, tomai nota de que é preciso voltar atrás. Os médiuns não vos pertencem, os médiuns são instrumentos que Deus coloca às mãos dos homens, para lhes serem úteis. Os médiuns são os porta-vozes do infinito. Deus vos guarde. Spínola. Em 10 de 11 de 1936. As atenuantes das provas. Meus amigos, prezados irmãos, Deus vos guarde. Felizmente para aqueles que observam do outro plano da vida o movimento da doutrina espírita, a sua propaganda, os seus efeitos, muito temos para nos regozijar. Nós, os observadores imparciais da vida humana, acompanhamos para e passo a evolução dos nossos caros na Terra. Procuramos tocar a fibra dos seus corações por meio de lições que lhes ministramos, e regozijamo-nos imensamente, quando percebemos que essas intuições são aceitas de boa vontade. Os crentes evangélicos aproximam-se da alta mesa da caridade cristã, para nela fartarem os seus espíritos e, ao mesmo tempo, repartirem bênçãos com seus irmãos. Meus amigos, é certo que o mundo está envolto em uma nuvem plúmbea que obscurece a verdadeira luz. É certo que as criaturas humanas se debatem neste mundo de aflições e dores, cada vez procurando agravá-las mais, em lugar de as atenuarem. Em vez de procurarem um remédio, um atenuante para a prova, bem ao contrário, buscam o acicate da dor, para afundarem mais os seus corpos na geena dos castigos, infligidos pelas provações, nas dores profundas que avassalam as almas. Por que sofrer sem lenitivo?
Por que sofrer sem um menor alívio? Por que não buscar, no bálsamo consolador, as suavidades para as vossas grandes chagas? Qual de vós, caros amigos, seria capaz de aplicar um cáustico numa ferida